Efésios 6 versão 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. 11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. 19. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Com que frequência devemos orar? Antes de entrar em uma discussão a respeito da grande variedade de orações que nos foram disponibilizadas, precisamos primeiramente recuar por um instante e perguntar: com que frequência devemos orar? Observe como Paulo começa no início de Efésios 6. 18, ele diz, orando em todo o tempo. A frase em todo o tempo foi extraída da expressão grega empanti. Cairo. A palavra em seria mais bem traduzida, porém, a palavra panti significa todo e qualquer. Essa é uma palavra abrangente que inclui tudo, inclusive os menores e mínimos detalhes. A palavra cairo é a palavra grega para tempos ou estações. Quando todas essas três palavras são usadas em conjunto em uma frase, impanti. Cairo, como Paulo as usa em Efésios 6.18. Elas seriam traduzidas com maior exatidão por em toda e qualquer ocasião. Essa frase também poderia ser traduzida por em todas as oportunidades, todas as vezes que tiverem chance, em cada instante ou em todo e qualquer momento possível. A ideia que Paulo está querendo nos transmitir é esta: a qualquer momento em que tiver a chance, independentemente de onde você estiver ou do que estiver fazendo, em toda oportunidade, em todo instante e em todos os momentos possíveis, agarrem essa oportunidade para orar. Isso nos diz claramente que a oração não é opcional para o cristão que leva a sério a sua vida espiritual. Infelizmente, porém, a oração é a peça de armamento mais ignorada pelo corpo de Cristo hoje. As pessoas acham mais empolgante falar sobre o escudo da fé, a espada do Espírito ou a couraça da justiça, do que falar sobre oração. Porém, a lança da oração e da súplica é igual em importância a essas outras peças da armadura. A oração faz parte do nosso equipamento espiritual. Na verdade, essa peça de armamento é tão crucial que Paulo nos incentiva a usá-la continuamente e habitualmente, em todos os momentos possíveis. 6 tipos de orações para o crente. Paulo diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. O Novo Testamento usa 6 palavras gregas diferentes para falar de oração, que estão disponíveis ao nosso uso. Algumas fontes podem enumerar mais que estas 6, entretanto, estas palavras adicionais têm a ver principalmente com adoração ou são palavras de oração que eram usadas somente pelo Senhor Jesus Cristo. Deus concedeu 6 tipos específicos de oração que pertencem a nós como crentes. Cada uma dessas 6 formas de oração é diferente das outras, bem como os múltiplos tipos de lanças romanas variavam uns dos outros. Cada forma de oração também está continuamente à nossa disposição para ser usada em nosso combate da fé. Os tipos básicos de oração encontrados no Novo Testamento podem ser classificados como segue: 1. Oração de consagração. 2. Oração de petição.
3. Oração de autoridade, ou a oração da fé. 4. Oração de ações de graças. 5. Oração de súplica. 6. Oração de intercessão. Vamos ver em maior profundidade cada uma dessas diferentes formas de oração. Oração de consagração. A palavra mais comum para oração no Novo Testamento foi extraída da palavra grega proseuche. Essa palavra específica em suas diversas formas é usada aproximadamente 127 vezes no Novo Testamento. E exatamente essa palavra que Paulo utiliza em Efésios 6,18, quando diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo de... Em ambos os casos, a palavra oração foi extraída da palavra grega proseuche. A palavra proseuche é um composto das palavras prosieuche. A palavra pros é uma preposição que significância face. Já vimos essa palavra, empregada em João 1.1 para retratar o relacionamento íntimo que existe entre os membros da divindade. Este versículo diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. A palavra com foi extraída da palavra pros usando essa palavra para descrever o relacionamento entre o Pai e o Filho. O Espírito Santo está nos dizendo que o relacionamento deles é um relacionamento íntimo. Um tradutor o traduziu assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava face a face com Deus. A palavra pros também é usada em Efésios 6,12 para retratar o nosso contato próximo com os espíritos demoníacos invisíveis que se organizaram contra nós. Quase em todo lugar onde é utilizada no Novo Testamento, a palavra pros traz em si a ideia de um contato próximo, direto e íntimo com outra pessoa. A segunda parte da palavra proskuche foi extraída da palavra euche. A palavra euche é uma palavra grega antiga que descreve um desejo, oração ou voto. A palavra euche era usada originalmente para retratar uma pessoa que fez algum tipo de voto a Deus por causa de uma necessidade ou desejo em sua vida. Esse indivíduo fazia um voto para dar algo de grande valor a Deus em troca de uma resposta favorável à sua oração. Um exemplo perfeito disso pode ser encontrado na história de Ana, a mãe de Samuel. Ana desejava profundamente um filho, mas não conseguia engravidar. Com grande desespero e angústia de espírito, ela orou e fez um voto solene ao Senhor. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Na manhã seguinte, Elisgana e seu marido, Eucana, se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho. 1 Samuel 1.11, 19 e 20. Em troca por receber o precioso presente que era esse filho, Ana fez um voto de que seu jovem menino seria dedicado à obra do ministério. Tecnicamente, esse era um euche, pois assumindo esse compromisso, Ana deu o seu bem mais valioso e precioso a Deus em resposta à sua oração ter sido atendida. Com muita frequência, as pessoas que buscam uma resposta à oração ofereceriam a Deus um presente de ações de graças antecipado. Essa era a maneira de liberarem sua fé na bondade de Deus e de agradecer a Ele pela sua resposta favorável aos seus pedidos de oração. Antes que uma pessoa verbalizasse a sua oração, ela levantaria um altar de comemoração e ofereceria um sacrifício de ações de graças nesse altar. Essas ofertas de louvor e ações de graças eram chamadas ofertas votivas, derivadas da palavra voto. Essa oferta votiva era semelhante a uma promessa, pois foi prometido por essa pessoa que se sua oração fosse atendida, ela voltaria para dar novas ações de graças a Deus. Toda essa informação estabelece o pano de fundo para a palavra proseuche, usada mais do que qualquer palavra para oração no Novo Testamento. Tenha em mente que a maioria dos leitores de Paulo era de origem grega, por conseguinte, eles entendiam todas as ramificações dessa palavra. Que retrato da oração nós temos aqui! Com certeza, ele nos diz diversas coisas importantes sobre o assunto.
Primeiramente, a palavra proseuche nos diz que a oração deveria nos colocar face a face com Deus e olho no olho com Ele em um relacionamento íntimo. A oração é mais do que um ato mecânico ou uma fórmula a ser seguida. É um veículo que nos ergue a um lugar no espírito onde podemos desfrutar de um relacionamento íntimo e próximo com Deus. A ideia de sacrifício também está associada a essa palavra para oração. Ela retratava um indivíduo que desejava tão desesperadamente ver o seu pedido de oração atendido que estava disposto a entregar tudo o que possuía em troca de sua oração atendida. Isso descreve claramente um altar de sacrifício e consagração em oração, onde a vida de uma pessoa é inteiramente rendida a Deus. Embora o Espírito Santo possa convencer o nosso coração de áreas que necessitam ser rendidas ao seu poder santificador, ele nunca tomará essas coisas de nós à força. Assim, essa palavra específica para a oração aponta para um lugar de decisão e consagração, um altar onde votamos livremente entregar nossas vidas a Deus em troca da sua vida. Pelo fato de que a palavra proseuche tem a ver com esses conceitos de entrega e sacrifício, isso nos diz que Deus obviamente deseja fazer mais do que meramente nos abençoar. Ele quer nos transformar. As ações de graças também eram parte vital dessa palavra comum para a oração. Portanto, sabemos que quando oferecemos uma oração genuína com fé, nunca devemos deixar de agradecer a Deus antecipadamente por ouvir e atender às nossas orações. Logo, a palavra grega proseuche se refere a muito mais do que a fazer um simples pedido de oração. Ela é também o ato de entrega, consagração e ações de graças. Essa forma de oração é a primeira lança da súplica e da oração que Deus colocou em nossas mãos. Ao aprender a usar essa poderosa ferramenta de oração, colocamos nossas vidas em suas mãos em um ato de consagração. A ideia por trás de proseuche é esta: fique face a face com Deus. Entregue a sua vida em troca da dele, consagrando a sua vida progressivamente. E certifique-se de dar graças a ele antecipadamente por se mover em sua vida. As possíveis referências para a palavra proseuche são muitas para enumerar aqui. Sugiro que você estude muitas das 127 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento. Oração de petição. A segunda palavra usada com mais frequência para oração no Novo Testamento foi extraída da palavra desis. A palavra desis e suas diversas formas são traduzidas como oração e petição mais de 40 vezes no Novo Testamento. Paulo usa essa palavra em Efésios 6:18, quando diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Nesse versículo, a palavra desis é traduzida pela palavra súplica. Desis foi extraída do verbo deumai, que descreve mais literalmente uma necessidade ou um desejo. E a imagem de uma pessoa com alguma espécie de necessidade ou desejo em sua vida pessoal. À medida que o tempo passou, a palavra necessidade começou a assumir o significado de oração, o tipo de oração que expressa as necessidades e desejos básicos a Deus. Essa palavra, porém, tem a ver com necessidades muito básicas, não com desejos de coisas palpáveis como casas maiores, carros mais caros, etc. A palavra desis tem a ver com as necessidades básicas que precisam ser atendidas para que uma pessoa continue com a sua existência. Portanto, poderíamos dizer que uma desis é uma petição ou um clamor pela ajuda de Deus que expõe a insuficiência de uma pessoa para suprir as próprias necessidades. Que Deus abençoe todos vocês. Inscreva-se no canal, deixa seu like para mais vídeos.